O tropicalismo ele é um movimento no Brasil associado mais de perto ao pós-modernismo, né? O tropicalismo, em geral, na cultura de massas e, sobretudo, na canção popular, que traz para o Brasil perspectivas que estão ligadas internacionalmente às rupturas pós-modernas, que são rupturas na direção justamente da aceitação da cultura de massas como válida, da mistura e do sincretismo cultural, das referências de alta e baixa cultura, da combinação entre elementos do kit popular com o rock, no caso, a guitarra elétrica, e sob o fundo do imaginário de uma cultura de massas. Tanto é que nas canções deles aparece Coca-Cola, aparece Brigitte Bardot, aparece os elementos, as figuras todas desse imaginário, a margarina e Baby. Bom, mas essa canção que ele escolhe para ser a canção manifesto do movimento, é muito significativo o fato dela se situar num lugar muito determinado, muito preciso e especial para nós, Brasília. Portanto, a canção é composta em 67, 7 anos depois da inauguração da cidade, que era, no seu momento, o apogeu de um processo de modernização, identificado também a bossa nova, e, como nós vimos, e todo aquele Brasil de uma modernidade leve, que queimava etapas, que saltava sobre o atraso e alcançava uma posição de proa na modernização mundial. Acontece que, justamente, os anos 60, a aula de hoje é a que tem uma cronologia mais curta, são 12 anos, né? A gente estava falando disso, é muito pouco. Acontece que, temporalmente, é muito pouco. A quantidade de acontecimentos excede completamente, né? Essa é a aula que dura menos tempo, mas é a que poderia durar mais tempo, do ponto de vista, se eu quisesse ficar me alongando nos assuntos todos que tem, é infinito. Mas ele escolhe Brasília, né? E Brasília é o monumento é bem moderno, né? Monumento no Planalto Central do país, esse lugar para onde aponta o nariz, né? A canção descreve uma marcha na direção do Planalto Central para fundar a capital. E tem uma passagem, na Verdade Tropical, interessante, que o Caetano conta, eu acho que no período do exílio, ele está em Portugal, visita o alquimista de Sesimbra, que era uma figura, uma espécie de esotérico, mago, adivinho, levam ele para conhecer, e o alquimista de Sesimbra comenta, gosta da canção Tropicália e comenta a letra da canção, como diz, nossa, você é realmente uma figura poderosa, né, porque você organiza o movimento, você orienta o carnaval, você... Né, e ele começa assim, não, querendo dizer, não, mas isso tudo é uma ironia, não é verdade, isso é uma figura de um eu lírico. Aí o alquimista de Sesimbra diz... Pobre, não sabe que os autores não sabem nada sobre suas próprias criações. Como quem diz assim? Você pensa que você fez ironia, mas, na verdade, era tudo isso mesmo. O que é interessante é porque joga com a ironia e a questão, né? O eu lírico da canção é super afirmativo, e ele está construindo uma cena monumental. Mas é uma alegoria barroca do Brasil e das suas falências, como diz o Caetano, né? Através do ícone da modernização. Quer dizer, esse monumento, ele é um monumento terrível, né? Uma série de imagens terríveis vão aparecendo. A criança sorridente, feia e morta, que estende a mão, os urubus que passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Esse monumento tem né, o urubu ali, quer dizer, está fedendo, tem coisas, tem morte, no sentido figurado. E eu gosto de contar uma história sobre isso, que é a seguinte. Quando eu estava estudando na FAO, nos anos 90, naquele cotidiano de alunos que varando noite na faculdade para fazer trabalho, e a gente levava um radinho de pilha, né? E ouvia música durante a noite e tal, e em alguma noite, varando noite, fazendo trabalho, tocou essa música. E um amigo meu, Rodrigo, que estava comigo, que gostava do Caetano, já conhecia bem a música, mas teve uma epifania durante a noite ouvindo a música. Na hora que ele diz o monumento não tem portas,
o Rodrigo lacrimejou e olhou para mim emocionado e disse: cara, é a FAO. Eu achei muito engraçado, porque é o contrário, né? Esse monumento que não tem portas são os palácios de Brasília, e ele não tem portas não porque ele é aberto como a FAO, mas ao contrário, porque ele é lacrado, ele é fechado. São monumentos inacessíveis. A ideia é essa, né, poeticamente falando. Essas coisas, esses sólidos platônicos que ninguém sabe como faz para entrar, e são coisas impenetráveis e tal. Então, mas, claro, o que se passou nesses 7 anos, entre a inauguração de Brasília e a Canção Tropicália, é muita coisa, né? E certamente, como muito importante, no meio do caminho, tem a tomada da capital pelo exército, pela ditadura militar, e a transformação daquele ícone, que seria um ícone de modernização e de democratização, no seu avesso. Aqui eu já estou um pouco perto do argumento do Sérgio Ferro, que foi perguntado ontem, né? Embora eu vá tentar falar disso mais só na segunda parte. Mas essa inversão ela é muito importante. Os anos 60, justamente, é um momento em que essa inversão se dá de maneira muito contundente e terrível, né? Para quem imaginou e batalhou na direção da criação de um certo ideal democratizante, ver isso depois acusado, porque a acusação não é só... Existe uma maneira de ver a coisa que é a seguinte: Brasília é uma maravilha, Brasília é como metáfora. O Brasil moderno é incrível, ele se baseava numa série de ideais que foram conspurcados pela ditadura militar, que tomou aquilo e o inimigo se apossou. É uma maneira de ver. A outra maneira de ver é a seguinte: quando a ditadura toma Brasília, Brasília serve muito bem à ditadura. É uma cidade que dá para cercar facilmente, que dá para controlar. Tem uma torre que você sobe, e daquela torre panóptica você vê tudo. O Cildo Meirelles era um jovem artista em Brasília naquela época, tentou fazer algumas obras que ele enterrava coisas perto do lago e saía uma fumaça. Ele era pego sempre, porque a polícia via qualquer coisa que acontecia, né? Então, você vê o Cildo falando sobre Brasília, fala uma cidade panóptica terrível, autoritária e tal. A visão de Brasília como autoritária, ela se difundiu muito nesse momento, virando a mesa da concepção do que era positivo e negativo, de certa forma, né? Então, se Brasília serve muito bem aos ideais repressores, de certa maneira, começa a se perceber na própria origem daquele projeto um sentido de autoritarismo, né? De determinação muito forte de um ideal sobre a realidade, querendo que a realidade respondesse a alguma coisa que, no entanto, a dinâmica da vida real nunca é tão linear quanto o projeto gostaria. Glauber Rocha escolhe filmar A Idade da Terra em Brasília, também por motivos semelhantes, né? Brasília serve muito bem como alegoria desse Brasil despedaçado, né? Desse Brasil que busca um sentido na sua própria imagem, de uma modernização que vai se revelando ao longo dos anos 60, uma modernização falsa, uma modernização sem chão, né? Uma idealização de uma coisa que, no entanto, a própria sociedade não sustentava. Então, aquilo que nos anos 50 parecia encaixar-se perfeitamente, ao longo dos anos 60 vai se desencaixando completamente. E boa parte das manifestações artísticas que acontecem na década de 60 são justamente manifestações artísticas de denúncia desse desencaixe, sob a bandeira da contracultura. Então, a contracultura que floresce muito fortemente na década de 60 e que é tão forte no teatro, no cinema, nas artes plásticas, né, na música, ela justamente passa a enxergar um Brasil negativo, o Brasil pelo avesso, né? O Brasil da estética da fome, por exemplo. Quer dizer, a imagem de Brasil que começa a se defender e a se buscar naquele momento é, em grande medida, o contrário daquele halo de modernização idealizante que tinha na Bossa Nova e tinha em Brasília. O que se vai buscar afirmar, em grande medida, ao contrário, é um terceiro mundismo forte, né? Um país que ficou à margem da modernização, na verdade, né?
como em estilhaços, em migalhas, como na canção Super Bacana do Caetano fala, né? Estilhaços sobre Copacabana. Então, e o Hélio Oiticica tem, dentre vários textos e declarações, um especial que se chama Brasil Diarreia, em que ele declara que é preciso jogar no lixo todo aquele bom gosto, aquela ideia de um Brasil moderno, sofisticado, que se revelou absolutamente falso, né? E que era preciso assumir e dissecar as tripas dessa diarreia chamada Brasil. Essas são as expressões que o Hélio usa, né? Portanto, trazer o cafona, o kit, desreprimir as vergonhas nacionais, né? Então, isso está muito parecido com o Caetano recuperando Carmen Miranda, louvando Chacrinha, né? E erigindo, então, porque essa é uma operação oswaldiana, certo? Transformar o tabu em totem, né? É um processo antropofágico psicanalítico, oswaldiana, freudiana, transformar o tabu em totem. Você pegar tudo aquilo que mais quer ser escondido, que está por debaixo do tapete, e trazer à tona e transformar, né, num ícone e adorar. Então, é muito o que o Glauber faz aqui. Esse filme é um filme louquíssimo, né, que quer filmar a vida de Cristo no terceiro mundo. E isso toma Brasília como cenário. Situação política a mais dura possível nesse período que essa aula abrange, né? Aí Lamarca e Marighella mortos, a famosa capa da Veja depois do AI-5, na época que a Veja era uma revista confiável, né? Imagens da repressão militar, né? E não só no Brasil, né? Eu acho que é preciso enxergar isso à luz de um processo mundial. Então, as primeiras revoltas importantes dos movimentos negros nos Estados Unidos, em Los Angeles, né? 65, 66, 67. Portanto, a eclosão de uma espécie de guerra civil urbana em vários lugares do mundo, ligados à repressão política, no caso de uma ditadura, mas ligado à repressão policial, a comunidades minoritárias. E, junto com isso, a afirmação muito ostensiva e bela, né? Como no caso dessas mesmas culturas, no caso dos Panteras Negras nos Estados Unidos, ou então a linguagem pop da publicidade, das revistas, como a revista Realidade, que nos anos 60 passou a ser uma revista importantíssima no Brasil, e revista colorida, baseada na circulação de imagens, né, de grande formato. E o maio de 68, na França, no mesmo ano que teve a Batalha da Maria Antônia aqui do lado, né, né? E exatamente no mesmo período em que os grandes festivais de rock começaram a surgir, o Woodstock, Festival da Ilha de White e tantos outros. Então, isso, quer dizer, só sobre isso seriam horas, né, que a gente poderia ficar e tentar ver em inúmeras dimensões, mas é porque, de fato, uma característica que faz dos anos 60 uma década tão importante. Uma década de contestação fortíssima no mundo inteiro, por diversas razões, né? E de grande repressão política nessa década, com grandes guinadas, né? A gente terminou a aula passada com a Revolução Cubana em 59, certo? Quer dizer, até aquele momento preparou-se um momento de insurgência e de revoluções de esquerda pelo mundo muito fortes. Nos anos 60, a gente tem uma resposta a isso, com inúmeras ditaduras, com fechamentos muito fortes, com recrudescimento
na política a qual se reage do ponto de vista comportamental. Então, tem uma juventude nos anos 60 que está inteiramente batalhando contra os regressos políticos que acontecem naquela década. Então, é uma década de choque muito forte e que corresponde também ao começo mais intenso do uso de drogas, né? Portanto, com experiências alucinógenas e vivenciais. Não é por acaso que é a década do existencialismo, né? E que coincide também com a ida do homem ao espaço e a chegada à Lua, no auge da Guerra Fria. Então, uma paranoia escatológica, a possibilidade iminente a cada instante do fim do mundo, a possibilidade da bomba nuclear ser jogada e do mundo chegar ao fim, ao mesmo tempo o ser humano chegando à Lua e vendo a possibilidade de colonizar outros planetas, né? Fazendo megaestruturas no campo da arquitetura e imaginando dispositivos e cápsulas e grandes estruturas que poderiam nos transportar para outros lugares, né? Então, realmente uma década incrível desse ponto de vista do choque de experiências que se promoveu. Muita gente torturada, muita gente presa, né? Ao mesmo tempo que, com essas experiências de contatos com drogas e alucinógenos dos mais variados, a rebeldia pelo rock. O Hobsbawm, no livro Era dos Extremos, diz que a juventude dos anos 60 foi a geração dos últimos não sei quantos séculos, né? Onde houve o maior abismo geracional entre os filhos e pais, né? Naquele momento, realmente, abriu-se um fosso entre uma geração de pais que tinha uma outra formação, que tinha uma outra ideia de vida, de sociedade, de política, de comportamento, e etc., e a geração jovem, que veio já no rescaldo do rock dos anos 50, e etc., que nos anos 60, com toda a revolução comportamental, nesse contexto explosivo, quis outras coisas. Então, de fato, essa década ela é muito forte por tudo isso. E no Brasil, né, encontrou artistas muito incríveis naquele momento que souberam interpretar essas questões e criar trabalhos muito fortes e, ao mesmo tempo, com traços brasileiros também fundamentais, que eu vou tentar discutir isso aqui. Claro que a presença... Eu disse que o tropicalismo é uma manifestação pós-moderna das mais evidentes no Brasil, né? Junto com isso, a influência da pop art americana, né, na própria linguagem do silk, do alto contraste, dessas imagens tomadas de jornal, de coisas assim, né, com lemas como aquele. O grafismo, aqui é o Rogério Duarte, o cartaz do Deus e o Diabo, é uma das obras em artes gráficas mais conhecidas do tropicalismo. O Caetano vestindo parangolé Oi? Rogério Duarte. O Caetano vestindo parangolé e um paralelo com o Flávio de Carvalho, que fez as experiências desde os anos 30, né, e que tem no parangolé um espelho importante. Essa foto do Flávio de Carvalho não é dos anos 30, né? Isso é ele já mais velho depois, usando o mesmo traje tropical que ele tinha criado antes. Então, aí temos as grandes imagens, as imagens definidoras do tropicalismo. A capa do disco, né, a Carmen Miranda, o Roberto Carlos e o Chacrinha. É o panteão que eles construíram. Justamente, então, quando o Caetano escreve sobre o assunto, o Verdade Tropical é um livro de não sei quantas, 400 páginas, 500, que investiga e que fala muito desse assunto, né? Para o Caetano,
e ele toma isso do Zé Celso, porque o Zé Celso declarava muitas vezes que o tropicalismo era um movimento masoquista, que tinha um componente de masoquismo que era fazer coisas que, no fundo, eram danosas para si mesmos e tal. O que, no caso do Zé Celso, é bastante evidente, né? Porque a gente pode ver... Dizem que o Zé Celso é sádico, porque ataca o público, mas o masoquismo acho que é mais forte ainda do que o sadismo, porque como é que alguém pode tomar uma decisão de demolir o próprio teatro sem ter dinheiro para construir um novo teatro e sem ser proprietário do imóvel que era alugado? Isso é uma coisa completamente... Essa é a decisão que tomam Zé Celso e Lina Bobardi em 1984, né? Não, antes, no fim dos anos 70, alguém sabe o ano? Quando eles começaram a quebrar as paredes do fundo e tal, depois que o Zé Celso voltou do exílio, que é uma decisão enlouquecida, né? Eu estou fazendo uma digressão, não vou continuar aí, senão a gente se perde. Mas o componente masoquista está forte no sentido de que o Caetano, o Gil, esses músicos amavam o João Gilberto e achavam a bossa nova o suprassumo da arte universal que já foi feita. No entanto, eles sabiam que não podiam continuar aquilo. Esse é o sentido, quer dizer, fazer uma coisa um pouco cafona, assim, de mau gosto, junto à música comercial, juntar retalhos de coisas para fazer uma coisa muito mais simplificada do ponto de vista formal, porque a música a bossa nova de João Gilberto ela tem uma economia de meios, mas ela é ultra sofisticada do ponto de vista harmônico e rítmico e do canto e tudo isso. Né? Essa canção Tropicália que a gente ouviu, Alegria, Alegria, etc., não são, né? Elas têm um refrão muito mais evidente, acordes maiores e menores, uma certa repetição ali, uma coisa e tal. E isso... Bom, mas isso é o mínimo, né? O que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista temático, inclusive, trazer essa miríade de imagens em conflito, né? essa visão muito mais rasa do ponto de vista da estrutura formal, ela era um movimento de contestação muito forte daquela complexidade minimalista que tinha no Brasil dos anos 50, porque aquilo não mais atendia à realidade do país. Quer dizer, o Brasil Diarreia do Hélio ele está totalmente afinado com a estética da fome do Glauber e com essa ideia de você fazer canções que vão tratar das vergonhas nacionais e vão fazer disso uma coisa ostentatória. Fala. Bom, o Roberto Carlos era jovem guarda, ele e o Erasmo, os dois artistas na área da música que trouxeram a guitarra elétrica, a linguagem do rock, que era uma coisa muito... Né? Para nós, hoje, é estranho pensar o Roberto assim, mas é esse o lugar histórico dele. Inclusive, eles tinham um programa de televisão da Jovem Guarda, que era um sucesso e que começou a bater o programa do Fino da Bossa, da Elis, que era o sofisticado, ligado... Né? Então, tinha toda uma disputa, a tal da disputa dos defensores do rock, da guitarra, da internacionalização, contra os defensores da cultura nacional, dos valores autênticos, da viola, e de você tocar o CPC, tocar na porta das fábricas, conscientização, identidade nacional. Nos anos 60, isso vira, porque a Guerra Fria está no auge, né? Vira uma disputa cruel. E o tropicalismo segue a linha da Jovem Guarda. O tropicalismo ele quer, aquilo que o Caetano diz, né, liberar o país para as influências regeneradoras da cultura de massa internacional, que eles acreditavam que era preciso romper o bloqueio nacionalista, né, de esquerda, e abrir-se para uma geleia geral, que é o nome de uma canção tropicalista, né? Fazer essa geleia geral na cultura brasileira, incorporando as referências internacionais. É um princípio antropofágico oswaldiano, achando que incorporar o internacional você vai deglutir e metabolizar, não vai ser uma incorporação passiva. E o Chacrinha representa isso também, porque o Chacrinha estava no centro dos meios de comunicação, com um programa mais visto, né? Era como o Faustão hoje, mas muito melhor, com muito mais
E era esse ser totalmente tropicalista já desde muito tempo, um cara fantasiado todo dia de coisas novas, troféu abacaxi para quem perdia. Hã? Bacalhau, jogavam bacalhau no colo do cara que cantou errado, dava uma buzinada na cara, a pessoa tomava um susto. Era um artista dos meios de comunicação de massa totalmente livre. Tanto é que o Gil homenageia ele no Aquele Abraço. É lindo, né? E então é essa. E a Carmen Miranda também, já falamos disso, mas é essa artista brasileira, na verdade nascida portuguesa, brasileira, de um exotismo curioso, que faz sucesso nos Estados Unidos, mas que é motivo de vergonha no Brasil, né? E a Carmen Miranda é a musa do tropicalismo, como diz o Caetano, ao contrário da antimusa, que é a Carolina, a música do Chico. Mas isso é toda uma história. Então, está aí, né? E essa cena do Terra em Transe é uma cena fundamental do filme, é uma cena que o Caetano dedica um capítulo inteiro no Verdade Tropical para falar dessa cena, porque é uma cena que, segundo ele, quando ele viu, aquilo abriu um campo de possibilidades gigantes, né? Que o tropicalismo só existiu, segundo ele, também por causa disso. Diferentemente de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme messiânico da Revolução, né? Que o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar, tem uma ideia de uma revolução que vai vir e tal, que é de 63, Deus e o Diabo. Terra em Transe é de 67, está no coração do momento tropicalista, é um filme barroco, alegorizante, completamente diferente. Nesse filme tem essa cena que tem meio um carnaval e tem o político que vai fazer o comício, e aí um homem do povo pede o microfone para falar, ele é o líder de um sindicato de trabalhadores, ele vai dar o seu depoimento e ele começa a falar, e é um discurso frouxo, sem linha argumentativa, aí o poeta, que é o protagonista do filme, que é o assessor do político, tapa a boca do cara e falou: vocês viram o que é o homem do povo? Um analfabeto, um despolitizado. E aí, vocês imaginam o que é isso em pleno 67, no auge da disputa entre uma esquerda estudantil e esses movimentos da contracultura, né? É uma guerra. E o Glauber, que era um dos deuses da esquerda, porque Deus e o Diabo é um filme, de repente passa para um outro lado de uma maneira, né? E então esses choques que são muito importantes. Essa cena essa história não atravessou na garganta até hoje, né? Recentemente o Roberto Schwartz escreveu um texto criticando o Verdade Tropical do Caetano por causa disso, e ele volta nessa cena e fala que isso é uma disfarçatez de classe e tal. Bom, voltando um pouco no tempo, né? Mas, enquanto isso, quer dizer, a gente tem um cenário aqui curioso. Porque eu, até agora, descrevi manifestações das artes no Brasil, no teatro, na música, no cinema, e etc., que rompem com o Brasil de Brasília, né? Em nome da exaltação de um outro Brasil, que é esse Brasil das margens, o Brasil kitsch, o Brasil do universo cafona, rural, de massas, tudo misturado, que critica aquela ilusão de um desenvolvimento moderno que pareceu ser possível num certo momento, mas se revelou falho. E entre os arquitetos, esse percurso é diferente. Eu vou voltar um pouco aqui para trás. Nos anos 50, a gente já falou um pouco, en passant disso na aula passada, essa casa Baeta do Artigas é a primeira. O Artigas tinha passado por um período de crise pessoal e profissional muito forte, que envolvia própria desilusão com a União Soviética, depois de ter viajado à União Soviética, ao mesmo tempo que uma crítica forte ao imperialismo americano, evidentemente, mas também uma desilusão quanto à possibilidade de atuação política dentro da arquitetura. A primeira metade dos anos 50 é esse período.
Tem descrições de que o Artigas quase não ia ao escritório, o escritório ficou meio abandonado durante algum tempo. Coincide com o momento de maior militância dele na revista Fundamentos, né, dentro do próprio partido. Eu não sei se o partido estava oficial ou estava na clandestinidade nessa hora, no começo dos anos 50. Clandestino. Oi? Estava oficial? Então, e aí é quando ele escreve aqueles dois textos, Le Corbusier, o Imperialismo, e Caminhos da Arquitetura Moderna? Ou Moderna é o livro? Caminhos da Arquitetura Moderna é o texto, né? Inclusive, e ele ataca nesses dois textos, inclusive, os seus dois mestres, Le Corbusier e Frank Lloyd Wright, questiona a capacidade da arquitetura de atuar e de agir politicamente dentro da sociedade e termina com quase na negatividade total, mas a última frase do texto resta a nós uma atitude crítica em face da realidade. Obrigado, isso mesmo. Que é uma frase misteriosa, né? Uma espécie de assim tour de force, né? Você faz um negócio, meio termina de um jeito para ninguém entender muito bem o que vai acontecer. Tempos depois, o Artigas fala, aquela frase que me salvou, porque eu não encerrei o assunto ali, a coisa ficou... E quando ele faz a Casa Baeta, é uma retomada e aí aponta para todo um caminho, que é o caminho da obra madura do Artigas, e essa em pena cega, essa casa toda contínua e transparente por dentro, com os meios níveis, né, com essa ideia de uma vida doméstica inteiramente urbanizada, né, que é o assunto que eu vou tentar desenvolver. A Casa Tax Bittencourt, depois da concretagem, essa foto é linda, né? Parece a FAO, né, numa escala bem menor, e você termina a concretagem, tira as formas e a obra está praticamente pronta. Quer dizer, é um gesto muito sintético, as rampas com os próprios pisos, a estrutura que são esses pórticos das empenas laterais. Você tem um percurso ali, 56, 59, 61, a Casa Ivo Viterito, que é uma casa que se fala pouco dela, né? É uma casa incrivelmente radical também, com 4 pilares. Deixa eu ver se tem planta. Não tem. Mas são só 4 pilares, grandes vãos, grandes balanços, essas empenas de concreto. Por causa dos vãos, as vigas são altíssimas, então gera essa situação estranha, que você tem janelas abrindo muito baixo, quase no chão, né? E aí, lá para trás, faz abaixar o nível do chão para você poder sair bem, porque se você quiser sair nessas laterais, você tem que abaixar, porque não dá na sua altura, né? Mas isso, digamos, isso tudo bem, isso está assumido dentro de um projeto que é fazer isso, uma casa com 4 pilares, com a planta transparente, só com essas vigas, e o Paulo Mendes da Rocha gosta muito dessa casa, dá para ver uma leitura dessa casa na casa dele, né? Eu acho clara, com os 4 pilares, os vãos, os balanços, a caixa, tem uma tradução evidente. Em 66 ele faz essa casa Mendes André, que é a casa treliça, então também tem... bom, eu não falei uma coisa bastante óbvia, mas não é óbvia, era bom deixar claro. Na aula, ontem a gente falou muito dos cariocas, né? Vocês estão vendo que aqui eu estou inteiramente em São Paulo, no caso da arquitetura. E, de fato, Brasília é um divisor de águas desse ponto de vista. Brasília ela coroa o período da formação, então, ali estão as datas na lousa, né? As 2 primeiras aulas que terminam em 1960 são o percurso da formação da arquitetura moderna brasileira, que é a arquitetura carioca, em grande medida. A gente viu Reno Leve, viu Bratic, viu um pouco da Lina, mas a linha mestra é da arquitetura carioca, que faz Brasília. Depois da inauguração de Brasília, e aí tem o golpe militar, pouco tempo depois, há um evidente declínio da arquitetura carioca e um protagonismo da arquitetura de São Paulo, por uma série de razões, né?
E eu estou tentando construir essa genealogia um pouco através do Artigas, agora, começando nos anos 50. Bom, mas vocês imaginam o esforço estrutural que é para você fazer uma casa que é uma treliça, como se fosse uma ponte, né? Eu quero dizer o seguinte, é claro que é muito mais fácil você pegar esse lote e fazer uma casa de alvenaria, com as paredes e o telhado e uma coisa tradicional e tal. Agora, qual é a justificativa, qual é o argumento para você dizer que não, que você vai fazer uma casa inteiramente suspensa sobre um terreno com uma estrutura potente o suficiente para que você habite a estrutura, né? Essa é um ideal que foi perseguido muito fortemente, você habitar a estrutura, porque essa é uma ideia linda, que é a ideia de você não... A estrutura cresce tanto como protagonismo. A gente viu a Casa Taxi Bittencourt, são 2 pórticos, né? Você concreta os pórticos junto com as lajes e a rampa, uma coisa só. Então, a estrutura é protagonista no desenho da forma. Chega um ponto aqui, né, que essa casa é a ideia de você habitar a estrutura, quer dizer, a estrutura ela não é mais, digamos, a viga e a laje, o pilar com a viga e a laje, elas não são um suporte em cima do qual está o homem, né? Ela se torna algo tão grande que o homem está dentro. Você faz uma casa que é uma treliça, né? Isso é inteiramente condizente com a poética do chamado brutalismo em arquitetura, no Brasil, sobretudo. E tem relações fortes com as megaestruturas que estavam se fazendo no mundo naquele momento. Você fazer uma arquitetura, ou melhor, você buscar um urbanismo que seja feito através da arquitetura. É o que a megaestrutura tentou, em grande medida, né? Voltar as costas para o urbanismo como ciência e projetar na escala da cidade através da arquitetura. No caso do Brasil, em São Paulo, principalmente, é um pouco isso também. Não tem urbanismo, a cidade é um caos total, a cidade está entregue à especulação imobiliária, a cidade é o domínio do privado, né? E o que resta, de alguma maneira, aos arquitetos nesse momento é tentar imaginar um caminho, algum possível de transformação através do edifício, mas que esse edifício ganhe o caráter de uma obra pública, que em última análise, possa se transformar numa megaestrutura, num grande elemento que vá se expandindo e construindo essa nova cidade que não tem urbanismo. Tem aí, de novo, comentando en passant, questões que estão na crítica do Sérgio Ferro, né? O programa que está na mão desses arquitetos, por enquanto eu estou falando do Artigas, mas toda uma geração que tem o Artigas como líder nesse momento, né? Uma geração que se preparou para construir um país. Desse ponto de vista, aquele ideal anunciado em Brasília, que os tropicalistas estão criticando e estão dizendo que já não casa com a realidade do Brasil nos anos 60, etc. No ponto de vista da arquitetura, o que aconteceu? Tem a preparação de uma geração que acreditou que ia construir um país moderno, né? Um novo país, e que tinha não só condições intelectuais para isso, em um ambiente político, né, mas e econômico, quer dizer, aquilo apontava numa direção. E o que acontece é que, nos anos 60, essas perspectivas foram cortadas. E esses arquitetos em São Paulo se veem diante da situação que a encomenda prioritária que eles têm na mão são casas de classe média. Então, isso gera... O Sérgio Ferro, quando escreve o texto Arquitetura Nova, está criticando isso, porque o que o Sérgio Ferro vai dizer, em grande medida, é o seguinte: essa geração se preparou para construir o país e, de repente, se viu com obras que são casas de classe média na mão e resolveu torturar os seus clientes com um léxico, né, de uma radicalidade, de uma coisa que não se adapta bem, digamos, a um programa doméstico burguês, né? Mas as casas do Sérgio Ferro, do Rodrigo Lefebvre, do Flávio Império, de alguma maneira fizeram isso também, né? E quando ele escreve o texto Arquitetura Nova, ele está um pouco se desligando dessa perspectiva. Mas
Então, habitar a estrutura, né? Você fazer, inclusive, para uma casa de uma família de classe média, a pessoa morar dentro de uma ponte suspensa, que é uma treliça. E acontece que, chegando em 68, 69, que não por acaso são os anos mais duros da repressão militar, é onde, de fato, parênteses, em 64, com o golpe militar, o Artigas é preso imediatamente, é uma das primeiras pessoas que é presa, né? O que mostra a importância dele dentro do quadro da esquerda brasileira naquele momento. Depois, ele é solto, ele fica com medo, resolve fugir para o Uruguai, passa um tempo lá. Toda uma história, né? O Paulo Mendes da Rocha recentemente estava contando essa história, porque alguém foi para o Uruguai, achou o Artigas, viu que ele estava muito deprimido, acharam que ele podia se matar, mandaram buscar, mas ele volta, fica clandestino, e é um momento de clandestinidade difícil, até que ele consegue, de alguma maneira, voltar. Tem uma certa normalização, eu já acho que isso já é 65, imagino, se alguém souber, me fala. E ele é o Ícaro, quem está falando? É o Ícaro, que é enviado para lá, isso. E aí ele trabalha mais ou menos normalmente, em 66, quando faz essa casa, mas quando chega 68, vem o AI-5 em dezembro. Logo em janeiro de 69, ele, o Paulo e o Metrejan são caçados, e é um momento, de novo, duríssimo. Mas essas duas casas que eu vou mostrar agora, a Casa Martirani, de 69, e a Casa Telmo Porto, de 68, eu acho que são duas casas muito radicais, né, e que são feitas nesse período, que é o período mais duro e mais intenso. E elas levam ao extremo essa proposta, que eu acho que foi a proposta mais forte dessas obras naquele momento. Parênteses. É claro que eles não estavam fazendo só casas, né? Principalmente fizeram, naquele momento, casas, escolas e clubes, esses três programas, né? Mas, certamente, essas casas foram um lugar de experimentação muito forte de certas questões. E o que eu estou defendendo aqui, a ideia de que o ponto de maior radicalidade nesse aspecto foi o objetivo de fazer das casas espaços urbanos, né? Portanto, criticar a ideia da casa como lugar, como lar burguês, e tudo que vem associado à ideia de uma intimidade doméstica, como signo de intimidade, de pessoalidade, né? Aquilo justamente que o Walter Benjamin descreve quando fala do lar burguês como o universo dos bibelôs e das pelúcias, da intimidade, onde cada um tem aquilo tudo que cultiva e que diz mais de perto ao seu eu afetivo, né? Toda essa idealização romântica de uma vida doméstica burguesa é o que essas casas atacam da maneira mais violenta. Então, não é por acaso que são casas que têm penas cegas, que ao invés de ter escadas, né, o Paulo sempre gosta de ver, no Paulo não fala escada, ele fala escadinha, né, para ridicularizar. Ao invés de ter escada, tem rampa, ao invés de ter janela, tem pena, ou tem clarabóia, a luz vem de cima. Os quartos, muitas vezes, como na casa do Paulo, se abrem e se tornam lugares de passagem. Você tem toda uma reinvenção do viver dentro das casas que quer se aproximar de um ideal urbano e contestar essa ideia da casa como um lugar fechado, um lugar íntimo. Mas, então, essa casa Martirani, vejam que fachada agressiva, né? Ela é uma caixa de concreto com esses fechamentos, e ainda um muro de pedra, né, pedras à vista. E se você pegar a fachada lateral, não é mais simpática do que a fachada principal. É uma loucura. Realmente eu fico muito espantado com a existência dessa casa, que ainda está lá,
A senhora Martirani, pelo menos há alguns anos atrás, ainda morava lá, já numa casa enorme, com 6 quartos, enfim. Mas essa casa, na verdade, ela é uma casa com uma típica tipologia da casa paulista, com as rampas, com os ambientes pouco fechados, e etc., né, com o privilégio das áreas mais públicas do que das áreas domésticas, como os quartos e tal. Mas ela é como se fosse essa casa, só que envelopada por uma caixa de concreto, né, que vem e aí o que acontece, para grande espanto, é que, no caso dos quartos, tem a janela ideal, né? Estão vendo a janela ideal, a mesma do Louveira? Só que alguns quartos, você abre, você está num quartinho pequeno, abre a janela ideal e dá para uma empena a 1,5 metro. Porque essa foto pega 2 janelas que abrem para fora, mas tem outras ali que abrem para empena. Eu fico imaginando os moradores dessa casa como o Bartleby, do Herman Melville, né, que passava a vida inteira olhando para Wall Street, olhando para um muro, e ficou tão negativo com aquilo que, para tudo, ele respondia melhor não. Né? Vocês conhecem o Bartleby, né? Qualquer coisa que pediam para ele, ele falava, prefiro não fazer. Eu imagino que quem cresceu nessa casa deve ter ficado assim também, porque é uma coisa... Agora, eu estou dizendo, tamanha radicalidade é isso. O artigo é essa casa em 69, no auge, portanto, e não é só... É mais ou menos no mesmo ano que no ano seguinte, em 1970, o Cildo Meirelles queimou galinhas vivas, né, lá na exposição do Corpo à Terra, em Belo Horizonte. Quer dizer, era, de fato, um momento da maior reação, da reação mais violenta, que alguns críticos disseram que era uma guerrilha estética, porque tinha a guerrilha política, dos movimentos de guerrilha da luta armada, mas tinha também uma guerrilha estética, que era uma resposta violentíssima a todas as violências que estavam sendo vividas naquele momento. Eu acho que essa casa é um exemplo disso. Dá para ver aqui, né, como é que essa caixa de concreto chega em relação a uma casa que, fora a empena, ela seria uma casa mais ou menos normal. E um pouquinho antes ele tinha feito essa casa Telmo Porto, que também é radicalíssima, uma casa com rampa. Também ela parece a FAO um pouco, ela tem uma espécie de salão caramelo aqui, com a empena, né, a rampa. E as duas empenas, na verdade, ali e aqui, são quartos. E você tem os acessos pelas laterais, um jardim de fundo, que é onde a coisa abre, porque a casa é de empenas cegas. Se a gente pegar o desenho, dá para ver, na verdade, são 3 quartos, né? Esses 2 e aquele. São celas monásticas mesmo, né? E a iluminação ela vem pela claraboia da lateral. Estão vendo aqui? Essa lateral tem claraboia e a iluminação vem dali, porque os quartos não têm janelas. E o Artigas desenha, olha só, ele não desenha cama, ele desenha redes. O que eu acho muito interessante, não é? Ele desenhou redes ao invés de camas. Quer dizer, tem um ideal de um despojamento, parece um Hélio Oiticica aqui, né? Se fosse um Cosmococa, assim. Um ideal de um despojamento, de uma vida inteiramente não burguesa, nesse caso, né? E, nesse momento, o que eu acho que parênteses importante, as obras mais famosas e conhecidas do Artigas são quase todas feitas no mesmo ano, 1961, bem antes disso, né? A FAO, a Garagem de Barco Santa Paula, o Anhembi Tênis Clube, o Vestiário do São Paulo. E, quer dizer, em 61 é um momento de grande virada, fundamental na obra do Artigas, ele faz essas obras todas importantes. Eu estou tratando de um momento outro aqui, eu estou falando já quase 10 anos depois, justamente no momento do endurecimento político. E essa obra da Colônia de Férias dos Têxteis é outra
que participa desse momento de guerrilha estética e ultra-radical. O Artigas fez algumas, os arquitetos comunistas fizeram muitos desse tipo de programa, colônia de férias de um sindicato, Sindicato dos Têxteis, na Praia Grande. Isso faz o edifício da colônia de férias e também a foto, acho que tem essa aqui, a foto da obra. É um viaduto, né? A foto dessa obra é a construção de um viaduto, mas depois ele é vestido com o edifício. E o viaduto faz esse mezanino que tem os quartos, etc. Quer dizer, é a invenção de um modo de vida inteiramente despojado, radical e muito duro. Esses quartos mal cabem beliches também, são células mínimas. E você vê o memorial do Artigas nesse projeto, ele diz, não, tudo bem, isso é Praia Grande, não sei o quê, mas colônia de férias não é lugar para ócio, só para ir relaxar e descansar. O operariado tem que estar sempre alerta para a revolução, né? Tem uma coisa assim, como uma concepção brechtiana parecida com as cadeiras de madeira da Lina, né? Que as pessoas reclamam que é desconfortável. Você vai no Sesc Pompeia e não consegue ficar. Ela diz, não, essas cadeiras é para você ficar mesmo desconfortável, para você não dormir, você tem que estar sempre alerta, né? Tem uma posição ativa. É a mesma ideia aqui. Um dia, mostrando as imagens dessa obra, Colônia de Férias dos Têxteis, um aluno fez um ato falho que eu achei muito engraçado. Ele falou, a colônia penal dos têxteis não deixa de ter algo de verdade, eu acho, né? Oi? Tem. E a casa do Paulo Mendes da Rocha, ela é um pouco anterior, ela é do ano do golpe militar, mas nela já estão... eu construí o percurso pelo Artigas, né? Se a gente for para o Paulo, é muito impressionante, porque, de fato, o Paulo é um discípulo do Artigas, sim, e ele diz isso, mas tem momentos em que ele tem... né, e a casa do Paulo, eu disse, ela é toda lida através da Casa Ivo Viterito, mas ela dá outros saltos incríveis. Então, os 4 pilares, a concentração de todos os quartos e banheiros no miolo da casa, para você ter a casa como um espaço contínuo de giro das áreas sociais, né? Com essas 2 varandas, que tem as bancadas corridas, e como o quarto ele tem essas portas de correr, você atravessa ele inteiramente e a iluminação dos quartos vem de claraboia. Quer dizer, aí realmente a ideia da invenção de um morar inteiramente não compartimentado, não privatizado, não secreto, é muito radical. Inclusive porque as paredes não tocam o teto, né? Isso é conhecido. Tocam as nervuras das vigas, mas nos outros pontos todos elas acabam abaixo, o que faz com que a casa seja um espaço único do ponto de vista dos sons e dos cheiros. É um ambiente inteiramente compartilhado, para uma família grande, de vários filhos também, etc. Então, você considerar que foi feito, e o arquiteto, no caso, fez para ele mesmo, né, para a sua família, esse lugar. Quando eu, alguns anos atrás, fiz a curadoria de uma exposição da obra do Paulo Mendes da Rocha no Museu Vale, em Vitória, que é a cidade do Paulo. Estavam montados já os painéis, tinha terminado a montagem, e eu fui conversar com os meninos que iam fazer a monitoria da exposição. Que eram meninos, alguns estudantes de arquitetura, mas outros interessados, vindos não só de Vitória, mas às vezes do interior do estado, do Espírito Santo, que estavam ali... e que queriam aprender naquele momento. Eles percorreram, eu fui percorrendo a exposição, mostrando para eles e explicando um pouco. Na hora que chegou na casa, eu vim com a explicação canônica via Partido Comunista, né? Essa ideia da casa como um espaço inteiramente compartilhado, sem segredos, sem privilégios, um espaço comum, e etc. Aí um dos meninos estava ali, levantou a mão e fez uma observação que me desconcertou completamente, mas que foi muito boa.
que fala assim, não, esse negócio de Partido Comunista, eu não estou entendendo bem, mas o que eu vejo é que essa casa parece muito com as casas do interior do estado que a gente tem aqui, que são as casas assim, né, de telha-vã, que a parede não chega até o teto, portanto, é tudo comum. É óbvio, mas eu nunca tinha pensado antes. Eu contei para o Paulo, ele deu risada, porque demorou. Mas é porque tem, tem de fato, uma combinação muito forte entre essas duas coisas, né? E o Flávio Mota tem um texto importante sobre a casa do Paulo, que fala isso. Ele fala, a casa do Butantã é uma espécie de favela racionalizada, né? Que é uma ótima imagem, que é disso que se trata. Tem um ideal de vida promíscuo, né? Voluntariamente promíscuo. E a última historinha em relação a isso, que eu não resisto a deixar de contar para vocês, é que há uma entrevista do Paulo para a revista Trip. Essa entrevista eu selecionei naquele livrinho de entrevistas do Paulo, da editora Zog, da coleção Encontros, que eu fiz. Essa entrevista está lá, então quem se interessar pode ir lá olhar. Naquela entrevista, eu também sei porque eu participei no dia da entrevista, estava lá junto. Estavam dando um monte de uísque para o Paulo, o Rafik Farah e o Paulo Lima, para deixar o Paulo à vontade para responder, e eles falavam perguntas fora do mainstream da arquitetura, e a certa altura, já bem íntimos ao longo da noite, o Farah fez a pergunta que todo mundo sempre quis fazer um dia, né? Falou, Paulo, mas como é que fica o problema do cheiro do cocô na sua casa? Daí o Paulo deu uma das respostas que eu achei mais incríveis que eu já vi, porque ele é muito rápido, né? Ele saca a arma na hora. E ele respondeu assim, o problema do cheiro do cocô para o Farah. Por quê? Você tem problema com o cocô? Primeira coisa. Aí ficou assim, ele falou, eu não vejo problema nenhum. Aliás, eu acho... que pode falar isso aqui? Mas pode, está lá, está escrito, vocês podem ler. Eu acho o cheiro do cocô muito erótico. E depois completou. Eu prefiro muito mais o cheiro de suor das pessoas no carnaval do que o cheiro de naftalina dos casacos de pele da burguesia quando vem o inverno e eles tiram do armário. Mas, então aí o Álvaro respondeu, é verdade, mas aí vem a segunda pergunta, e o som do casal trepando, né? Aí também eu queria ver qual seria a resposta que ele ia dar. Bom, e a casa Milan, radicalíssima. Essa casa, com o famoso, que já não existe mais, piso de asfalto na sala, né, cujo argumento do Paulo simplesmente é simples, né, porque vem a descida da garagem ao lado, o piso de asfalto do carro, e aí, como está no mesmo nível, é o mesmo piso que continua e entra para dentro da casa. Parece lógico, né, como argumento. Agora, se você parar para pensar 2 minutos, isso significa que tem um asfalto no chão da sala, é uma casa também com filhos pequenos, imagina um nenenzinho engatinhando dentro de casa e ralando todo o joelho. Quer dizer, é muito forte essa ideia de você, de fato, criar um outro morar, que é inteiramente urbano e não doméstico, e não íntimo, e não burguês. Não existe paralelo no mundo, concordam? E é isso que eu acho que faz, em grande medida, hoje em dia, as pessoas ficarem tão alucinadas com a arquitetura brasileira desse período, porque os quartos dos filhos nessa casa, número 3,
não tem janela e não abrem para fora, abrem para um pé direito duplo, que tem clarabóia e é a cozinha. Agora você acorda, né, e vai abrir a sua janela, dá para dentro da casa, na cozinha, que a luz vem de cima, mas está lá a empregada fritando um bife. Então, assim, é realmente incrível o modo como tem uma reinvenção total dos modos de usar os espaços dentro de uma casa, das relações familiares nesses lugares, e o paradigma é urbano. É um ideal de vida urbanizado, quer dizer, que é contra esses cultos da intimidade, né? Estamos em maus lençóis aqui, viu, pessoal? Eu não sei o que fazer, porque são 8 agora. A gente estava na metade da primeira aula, que de fato eu falei. A gente começou atrasado e os anos 60 é uma loucura. Mas eu acho que tá, mas acho que é melhor fazer um intervalo daqui a pouco, mas aí a gente vê o que dá, né? Bom, está aqui o Mário Pedrosa mexendo num bicho, da Lígia Clark, né? O objetivo meu é fazer uma ponte. Essa aula, dos anos 60, é uma aula estruturada na contraposição entre as artes do lado da contracultura e a arquitetura, ainda dentro de um universo desenvolvimentista. Ambas radicalíssimas, mas por caminhos diversos. Então, aqui o bicho e o momento, né, logo antes dos núcleos, o Hélio faz os relevos espaciais, e é quando começa justamente a explosão do suporte e as obras vêm para o espaço, né, mas, junto com os bichos da Lígia e a construção dessa espacialidade ambiental, né, com 1000 questões, no caso do Hélio, principalmente um Mondrian que viria para o espaço, né? O Hélio tentando ser fiel ao Mondrian, que é o deus dele, que dizia que os quadros dele, Mondrian, só se realizariam quando virassem espaço. E o Hélio vai fazendo isso, só que com outras cores, né? Num universo tonal completamente diferente. Muito antes, muito jovem, ele já tinha feito o projeto Cães de Caça, que é uma primeira ideia de penetráveis ambientais, mas que não chegou a ser construído, aí a maquete acabou virando a obra. Mas para dizer que o Hélio, desde o início, já tinha essa vontade de espacialização, né, que vai eclodir no fim dos anos 60, ou melhor, a partir de 64, quando ele faz o Parangolé. Mas em 69 é um momento crucial dessa história, porque quando ele faz a exposição na Whitechapel Gallery, em Londres, que é a primeira vez que ele monta todos os penetráveis que ele tinha imaginado. E eu vou tentar explicar isso um pouco. O tipo de desenho do Hélio é muito incrível. É muito evidente, por exemplo, a semelhança que tem entre o desenho do Hélio e o da Lina Bobardi. Eu não sei qual é a explicação disso. Ainda não descobri qual é a explicação. Não sei se tem alguma, mas esse desenho de caneta colorida, que parece meio de criança. Em 64 é uma ruptura importantíssima, que é quando o Hélio começa a frequentar o Morro da Mangueira e rompe com a nova objetividade, com o racionalismo geometrizante que vinha do neoconcretismo, que foi o assunto nosso ontem, né? E parte justamente para uma arte performática, ambiental, para o que ele define como anti-arte, que está ligado ao efêmero, né? A questão do traje, da dança. Essa obra é bem posterior, não devia estar aqui. Vou pular. E aí faz Tropicália para a exposição no MAN, em 67, e depois o Tropicália faz parte da exposição da Whitechapel, em 69. Tropicália é o primeiro penetrável, de fato, que ele monta, feito de 2 ambientes, tem uma televisão ligada fora de sintonia, tem arara na gaiola, tem as palmeiras, né? Tem a frase "a pureza é um mito",
e um chão de terra. Então, tem essa aproximação a um espaço, por uma via muito sensorial, um espaço que seria brasileiro, ligado a esse universo informal. Essa obra que é posterior também, mas ela é também um penetrável desse tipo. Nas Quebradas é uma leitura do espaço da favela. Mas, em 69, ele monta aquilo que chamava Projeto Éden, né? Whitechapel Experience, que ele chama também. Né? É o Projeto Éden que ele monta, são todos aqueles penetráveis. Esse é o próprio Hélio com um saco na cabeça, o Torquato Neto de pé, olhando para ele. O Torquato, poeta, compositor tropicalista, amigo do Hélio, foi junto para Londres. Eles foram no cargueiro do navio e, em Londres, não tinham onde dormir, ficaram morando dentro da obra, na galeria. Então, isso é resultado, ao mesmo tempo, de uma carência, falta de dinheiro, e de uma intenção, que é a tal da fusão entre arte e vida. E acontecia que a galeria abria às 10 da manhã para a entrada do público, e as pessoas começavam a entrar, e eles estavam ainda acordando, e saindo de dentro dessas barracas, e escovando o dente, e, quer dizer, e tendo uma vida, que é a vida cotidiana, dentro de um espaço público, que é uma galeria de arte, um lugar de exposição. Esse Projeto Éden é feito dessas penetráveis, que são essas cabanas, para abrigar aquilo que o Hélio chamava na época de cré-lazer, que é um conceito que ele inventou, que seria um lazer criativo, que é uma possibilidade de você se deixar abandonar a uma situação em que você está inteiramente contemplativo. Você pode dormir dentro dessas cabanas, você pode namorar ou ficar ali sem fazer nada, fora do universo da produtividade da cidade, né? Inteiramente voltado à perspectiva lúdica. Oi? Como assim? Isso. É um learning from... Exato. Ele estava pegando as vivências... Certo, exatamente. Inclusive, esses tecidos que ele usa para fazer parangolé, ou tudo isso, ou os penetráveis, são as cortinas das casas das favelas, né? É um tipo de vida, exatamente, esse tipo de vida muito mais promíscuo também e mais próximo de uma vida que não está inteiramente dentro do tempo produtivo, da eficiência e do trabalho, e sim tem esses outros valores que foram transformadores para ele, desde 64, quando ele começou a ter contato com isso, né? E deu essa guinada na obra do Hélio. Isso ele leva para Londres nessa exposição e faz o que é um grande impacto, a exposição é importantíssima ali. Mas notem a família inglesa dentro de um desses espaços, né? Então são água, seixos, pedrisco, feno, tecido, areia, né? São todos esses materiais de um toque empático, você tirar o sapato e ficar desfrutando o contato dessas coisas. Essa é uma foto dos ninhos, remontado recentemente na Bienal de São Paulo, mas essa obra foi feita montada pela primeira vez no MoMA, em 1970, na exposição Information, que foi uma exposição coletiva importantíssima, onde vários artistas muito jovens naquele momento se lançaram. O Hélio era um deles. Ele fez os ninhos, né? Esse módulo ambiental, com essas cortinas de tecido, em que você entra e pode ficar em privacidade lá dentro. Tem uma história famosa da abertura da exposição, no dia da abertura, que o curador estava levando a família Rockefeller para mostrar as obras, e quando passaram diante dessa obra, ele abriu a cortina para dizer, essa obra é de um artista brasileiro, assim e tal, abriu, e lá dentro tinha um casal transando. E foi um escândalo dentro do MoMA. E o Hélio adorou isso, né? E ele sempre dizia isso depois, contava, e falava que tinha sido o máximo em termos de participação do público na obra de arte.
Por que eu... Bom, eu poderia estar simplesmente falando disso por falar, porque isso é em si uma manifestação importantíssima da arte brasileira no período. Mas tem um ponto aqui muito importante que eu quero especificar agora. E eu atentei para ele quando eu vi... existe um filme feito sobre o Hélio Oiticica, que se chama Heliofonia. Nesse filme, o diretor entrevista o Vito Acconci, artista americano que também participou do Information. E nessa entrevista, o Vito Acconci declara pela primeira vez uma coisa muito forte sobre o Hélio Oiticica. A obra do Vito Acconci no Information era o seguinte: ele desviou a caixa de correios da casa dele para a sala dele dentro do MoMA. Então, as cartas todas que mandavam para ele tinha que abrir dentro da exposição, e as pessoas, o público que estivesse ali, um pouco podia ler também e participava daquilo e tal. Então, ele tornava público uma coisa da esfera pessoal. Tem uma afinidade, concordam? Só que é um trabalho, digamos, bastante mais tímido, o do Acconci. O que depois se transformou muito. Há poucos anos depois, o Acconci estava fazendo trabalhos fortes, do tipo perseguir pessoas na rua, até a pessoa sair correndo ou chamar a polícia, né? O outro em que o Acconci ficava numa galeria que tinha um sótão com umas rachaduras nas tábuas de madeira do piso, que dava para ver um pouco a parte de baixo. Ele ficava pelado na parte de baixo, se masturbando. Então, essas coisas que o Acconci fez depois, nessa entrevista ele fala, ipsis literis, ele declara o seguinte: a minha obra mudou depois que eu vi os ninhos do Hélio no MoMA em 1970, porque pela primeira vez eu entendi a possibilidade radical de um outro conceito de espaço público, que é totalmente doméstico, subjetivo, privado. Então, há uma possibilidade de se levar uma esfera privada ao público. E essa é uma contribuição, digamos, do Hélio à história da arte internacional a partir de 1970. Mais ou menos isso que o Acconci diz, que é uma frase, é uma ideia bastante forte, certo? Na hora que eu ouço isso, eu fico realmente impactado e penso, puxa vida, que incrível que um lugar como o Brasil, que tem essa questão, né, da falta do limite entre o público e o privado, que é uma questão tão forte nossa, a inexistência do público, um privado que toma tudo, né, de certa maneira, poder contribuir com uma reflexão aguda, que é uma outra concepção de público em que o privado está presente, mas pelo lado da subjetivação. Bom, dito isso, eu quero chegar onde é o assunto, o nervo dessa aula. As casas dos arquitetos paulistas são ambientes domésticos privados que quiseram renegar o privado em nome de um público, de uma ideia de público urbano. E o Hélio, porque o Artigas e o Paulo são, fazendo uma certa generalização, tá? Me perdoem por isso, mas dá para dizer que, no final dos anos 60, o Artigas e o Paulo, talvez junto com a Lina, são os melhores arquitetos brasileiros produzindo naquele momento. O Hélio Oiticica e a Lígia são os melhores artistas brasileiros produzindo naquele momento. E, se a gente olhar para a obra desses caras no mesmo momento, que é o auge da ditadura e do AI-5, tem uma espécie de inversão, que é essa ideia de atravessar o público pelo privado ou de atravessar o privado pelo público, justamente em um país onde público e privado não se definem muito bem. Pode parecer o oposto, e é o oposto em certa medida, porque justamente os artistas estão do lado da contracultura, pensando um Brasil pelo avesso, que os arquitetos, no caso, não estão. O Paulo e o Artigas estão pensando o Brasil pelo desenvolvimentismo, pelo avanço das forças produtivas, o raciocínio do Partido Comunista, né, pela via do Estado, né? Então, isso é uma possibilidade de a gente enxergar isso como oposição. Mas, por outro lado, há também... ambos estão tensionando o limite entre o público e o privado, cada um por um lado, o que os aproxima também. Então, a ideia, se a gente pensar a casa do Paulo como uma favela racionalizada e as obras do Hélio como uma interpretação da favela nessa escala, também dá para ver uma grande aproximação, na verdade.